Fala galera, sejam bem-vindos à nossa primeira aula aqui no Ciclo Hub. Basicamente o primeiro vídeo onde eu irei mostrar para vocês um tutorial de como criar uma automação com Java e Selenium WebDriver de um campo onde você vai preencher o seu nome completo e um campo de assinatura. Um tutorial completo desde o momento que você vai criar o seu projeto, a configurar o Maven e a escrever o seu código utilizando Java e Selenium WebDriver. Lembrando, vocês precisam ter instalado Java e o IntelliJ. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês baixarem, ok? Então, vamos para a tela do meu computador. Aqui na tela do meu computador, vocês podem ver que eu já abri o IntelliJ e nesse caso eu estou criando um novo projeto. Então, nesse momento de criar um novo projeto, eu coloquei o nome de My Automation Project. Então, você pode colocar o mesmo. Location, você vai colocar o local que você quer deixar o seu projeto. O Maven aqui, que eu vou utilizar o Maven, não o Gradle. E aqui nos Advanced Settings, eu coloquei como com.ciclohub, que aqui eu coloco basicamente o nome do projeto. Então, vamos criar. Então, basicamente, ele criou de acordo com o esperado. Uma das primeiras coisas que vocês precisam fazer é colocar as dependências. Eu recomendo vocês colocarem basicamente a última versão do Selenium. Então, vocês podem colocar aqui, ó, dependencies, ok? E bem aqui dentro, a versão do Selenium. Copiar e colar. Beleza, ó, a última versão do Selenium. Então, bem aqui, ele já criou pra gente o código principal, que é o código main. Então, tem algumas coisas aqui que a gente não vai precisar mais. Por exemplo, a gente não precisa desse for, pode excluir tudo que tá dentro aqui do main e você simplesmente vai iniciar o código. Então, nosso objetivo nessa videoaula é basicamente automatizar um formulário. Esse formulário aqui, eu vou deixar para vocês esse formulário na descrição. Então, vocês conseguiriam ter acesso a esse formulário também, que é algo muito básico. Temos aqui um contrato entre o contratante e o contratado, mas isso tudo aqui é um contrato fictício, onde você precisa automatizar o nome, precisa automatizar a assinatura. Então vamos nessa? Então galera, para continuar nosso processo de automação, nós precisamos fazer algumas partes aqui nesse momento. Primeiro, nós precisamos inicializar o navegador junto com a URL. Então nesse caso, em primeiro lugar, nós precisamos iniciar o driver, que é o WebDriver, driver new Chrome, porque nós iremos trabalhar com Chrome nesse momento. Então ele já até sugere a gente abrir a URL, só que nesse momento não será o primeiro passo que nós iremos realizar. O primeiro passo será simplesmente gerenciar esse navegador, gerenciar essa janela e maximizar essa janela. Logo após maximizar essa janela, aí a gente vai inserir uma URL. Nesse caso, nós não temos uma URL. Lembrando que eu deixei aqui embaixo um formulário.html para vocês baixarem. Então vocês podem utilizar esse formulário para realizar a sua automação junto comigo, beleza? Então nesse caso, você vai pegar o caminho de onde você deixou essa automação e esse caminho você vai inserir aqui. No meu caso, como eu estou utilizando o Mac, então eu coloquei dentro de file, que é basicamente o arquivo aqui de usuários, Jackson Teixeira, Documents, Conteúdos e Formulário HTML. Então vocês precisam fazer a mesma coisa, só colocar o caminho da onde esse formulário está. Então assim que vocês colocarem esse caminho, você vai ter um segundo momento. Nossa automação começa da seguinte forma, que é o Web Elements. Nesse caso, nós iremos interagir com o formulário. Qual é esse formulário, novamente, que eu irei mostrar para vocês? Basicamente, esse daqui é o formulário. Simplesmente você vai automatizar o nome e a assinatura. Então, para realizar a automação do nome e da assinatura, você precisa simplesmente inspecionar esse elemento. Então, inspecionando esse elemento, você consegue identificar que temos o ID do campo nome completo e temos o ID do campo de assinatura. Vamos ver se temos mesmo. Cadê o campo de assinatura? Não, isso daqui é para limpar a assinatura. Ah, tá aqui. Beleza, ó, o ID Signature Canvas. Beleza? Então, vamos automatizar primeiro o campo nome. Então, nesse caso, você precisa procurar o elemento. Então, procurando o elemento, você coloca Elements, Web Element, nome, pode ser um campo, nome completo. Aí, nesse caso, driver, pronto, find element. Você irá procurar pelo ID. Nós acabamos de identificar o ID. Que o ID é qual? O ID é nome. Ó,
nome, beleza? E assim que você encontra o elemento, você precisa preencher esse elemento, que você preenche basicamente com send keys. E aqui você vai colocar o seu nome completo. No meu caso é Jackson Teixeira. Ou eu posso colocar aqui o nome do projeto, né? Um exemplo. Ciclo Hub. Beleza? Então, vamos nessa. Vamos verificar se foi automatizado com sucesso. Vamos colocar aqui só um thread sleep para o código esperar alguns segundos, né? 10 segundos após a nossa automação. É claro que tinha um pequeno erro aqui, não é dentro de aspas, não, eu errei. Mas, vamos seguir. Nesse caso eu coloquei, deixa eu ver, acho que foi 10 segundos. Vamos verificar se é isso mesmo. Beleza, executando o nosso código, podemos ver que foi preenchido o nome completo com Ciclo Hub, conforme o esperado. Então, vamos esperar os 10 segundos e assim a automação irá finalizar. Lembrando que nós não colocamos, o processo foi finalizado, só que nós não colocamos um código para fechar o navegador. Então, assim que ele finaliza, a gente tem que colocar um driver.close. Lembrando, isso daqui é para fechar o navegador. Fechar navegador, beleza? Então aqui é para ele inicializar o navegador. Aqui é preenchendo o campo nome. E agora vamos preencher o campo de assinatura. Então, para preencher o campo de assinatura, é bem tranquilo também. A gente precisa identificar onde está esse elemento. Vamos relembrar como funciona a assinatura. A assinatura é um campo onde você precisa desenhar. Para desenhar, você tem que sair de um ponto para outro ponto, clicando e arrastando, beleza? Então, é esse movimento que iremos fazer na automação. Vamos limpar a assinatura, vamos procurar o elemento, inspecionar o elemento, e vamos procurar pelo campo de assinatura, que é o Signature Canvas. Ok. Então aqui vamos procurar o elemento da mesma forma. Então aqui é o Web Element, campo, assinatura, Driver, Find Element. Então tem assinatura. Só que nesse caso nós iremos utilizar o ID Signature Canvas. Então aqui qual é o objetivo nesse caso? É utilizar o Actions, New Actions Driver. Então aqui qual será a ação que nós iremos utilizar? Nós iremos mover o elemento campo assinatura, beleza? Então esse campo aqui nós iremos mover. Como iremos fazer isso? Vamos supor que nós iremos clicar e arrastar, click and hold. Nesse caso, nós iremos mover o elemento, move by offset. Então aqui a gente precisa mover das coordenadas a seguir. Então aqui, beleza, as coordenadas que a gente precisa mover. Vamos ver se é exatamente isso que a gente precisa. Não moveu porque ele não identificou um ponto de partida dessa assinatura. Então, qual que será o ponto de partida dessa assinatura? Precisamos colocar dentro aqui, campos assinatura. Então, o ponto de partida vai ser do eixo X de menos 300 e do eixo Y, o eixo Y de 50, menos 50 na verdade, menos 50. Então aqui vamos verificar se está tudo conforme esperado. Então nesse caso aqui, após ele preencher o Ciclo Hub, ele deveria. Temos mais algum erro. Vamos identificar qual é o erro que nós temos aqui. Lembrando que nós precisamos colocar o ponto release e ponto perform. Eu errei nesse ponto. Lembrando que eu estou utilizando uma colinha aqui sobre essa automação, beleza? É claro que nós não precisamos saber de todos os pontos, é só realizar a pesquisa certa para você realizar suas automações. Lembrando que agora deu certo, então agora vamos executar para ver se está de acordo com o esperado. Lembrando que eu movi o mouse e não era para mover o mouse. Assim que você executar, você tem que deixar o mouse quieto. Mouse quieto. Tá vendo que ele preencheu o nome e ele preencheu a assinatura. Só que é claro que nós podemos deixar isso um pouco mais
mais interessante nesse caso. O que esse código faz? Esse código simplesmente está movendo 50 centímetros à direita e 50 centímetros para baixo. Aqui ele determina se vai para baixo ou para cima. Um exemplo, se você colocar negativo, ele vai para cima. Ó, só para vocês verem, ó. No caso é o eixo Y, ó, ele foi para cima. E se você colocar positivo, ele vai para baixo. Vamos executar novamente. Para baixo. Então, como que você pode realizar quadrado? Né? Vamos realizar um quadrado nesse momento. Para realizar o quadrado, você precisa mover 50 centímetros para baixo. Então, aqui você não precisa mover para a direita. Nesse caso, você simplesmente pode colocar um 0. Então, ele vai mover 50 centímetros para baixo. Ó, 50 centímetros para baixo. Depois, você pode mover 50 centímetros. 50 centímetros não, pessoal, tô falando errado. 50 pixels. 50 pixels para a direita. É claro que depois de mover 50 pixels para a direita, aqui agora nós vamos mover para cima, beleza? E depois para cima, é claro que só falta a gente finalizar o quadrado movendo 50 pixels para a esquerda. Beleza? Então aqui é menos 50. Lembrando, pessoal, isso daqui é para, ó, um exemplo, quando é negativo é para cima, positivo é para baixo. E nesse caso aqui, quando é negativo é para ele move para a esquerda e quando é positivo ele move para a direita. Então isso daqui, então nesse caso aqui, ele vai mover 4 posições. Essas 4 posições é o seguinte, ele vai para baixo, para o lado, para cima, para o outro lado, formando assim um quadrado. Beleza? Então é isso, pessoal. Simplesmente hoje vocês aprenderam a como automatizar um campo nome completo e um campo de assinatura, beleza? Então segue o nosso canal, se inscreva, curte, comenta aqui embaixo que nós iremos ter ainda mais vídeos explicativos, vídeos bem interessantes sobre automação, sobre negócios, etc. Beleza? Então, ó, vejo vocês em breve. Até mais!